Em João 8,47 está escrito: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E isso serve para diversas situações. Quando a gente não tem comunhão com o Espírito Santo, ou quando a gente não teme a Deus, o medo de perder a presença de Deus na nossa vida, porque a gente não reconhece a importância dele, a vida se torna do jeitinho que ela está, com o mundo de cabeça para baixo, com valores completamente invertidos. Hoje é assim: ai, mas isso foi escrito há muito tempo. Dá pra gente flexibilizar algumas coisas. Não, não dá. É um livro que foi inspirado por Deus. Ele não é um livro histórico, ele não é um livro que conta histórias, ele não é um livro para você acompanhar a história do mundo. Não. Ele é um livro inspirado por Deus para aprendermos com ele. Então, quando a gente está em comunhão com Deus, Deus está dentro de nós. E essa comunhão, ela nos fortalece, ela nos enriquece. Aqui em João 8:12 fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso quando os fariseus estavam tentando já crucificar Jesus. Aí ele vai mais adiante. Vocês julgam por padrões humanos. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão presentes desde a criação do universo. Porque se você ler e entender de semântica, você vai ler nós. Então é sinal que o Criador nunca esteve sozinho. E aí continua: e que nada que faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Jesus veio para trazer toda a palavra de Deus para nós. E ele diz que ele nunca está sozinho, porque ele obedece e faz as coisas que agrada a Deus. Aí ele diz o seguinte para os filhos de Abraão e os filhos do diabo, quando perguntavam, né, por que ele se dizia o Messias. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8:31, 32. Então, gente, por que a Bíblia ela é tão importante? Ela não é um livro de história, ela não é um conto de fadas, ela foi inspirada por Deus e Jesus deixa toda a mensagem dele. Mas aqui, o que eu acho importante é aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E se a gente está numa vida afastada, ou então a gente só vai à igreja ao domingo, ou a gente não tem uma comunhão diária com Deus, nós não nos esforçamos para seguir os ensinamentos, porque tá tudo aqui. É um livro que funciona milenarmente. Ele nunca falhou. Tudo que os psicólogos pregam tá aqui. Dá pra... Não precisa de psicólogo, na verdade. Você precisa de alguém para conversar. Mas tudo tá aqui, todos os ensinamentos. E quando a gente cria esse relacionamento com Deus, ele mora dentro de nós. E ainda que tenhamos problemas, ansiedade, preocupação, o fardo se torna mais leve, porque a gente sabe que a gente não tá sozinho. Então, a mensagem era essa. Vamos usar com sabedoria o ensinamento que Jesus deixou para nós. Hoje, a inversão de valores ela é tão grande que nós que seguimos o correto, que é fazer o bem, amar o próximo, cuidar da língua, cuidar do que falamos, do que postamos na internet. Nós somos taxados de loucos, de pessoas infelizes, de pessoas sem vida.
e você vê uma nova geração, a partir dos 8 anos até uns 30 e pouco, que não tem crença nenhuma, porque a família jamais deu algum ensinamento ou apresentou Jesus. Mas para isso nós estamos aqui, para que olhem para nós e falem, essa pessoa é diferenciada, o que ela fala às vezes me acalma, me traz esperança, então eu quero conhecer mais disso. E isso faz com que a gente seja pescadores de homens. Ainda que você não queira, tá no Evangelho que todos nós devemos evangelizar, sempre que possível. Eu sou uma evangelizadora como missão, mas todos nós devemos levar a palavra. Por quê? Porque é um a menos para o diabo, é um a menos para transformar esse mundo num caos. Porque hoje é uma militância totalmente desvirtuada, não estou falando de política. Nós somos cancelados por falar coisas que são corretas e essas coisas têm que mudar. A gente tem que ter voz ativa. Os cristãos precisam ter voz mais ativa. E hoje o que eu vejo é as pessoas mais com medo até de falar que são cristãos, sabe? Ou falar que é cristão só para fazer um networking no trabalho ali e se beneficiar daquilo. Não, que a gente realmente execute o que está escrito aqui. E hoje eu vejo o que mais predomina é o julgamento, a falta de perdão, a ingratidão, a falta de aproximação a Jesus. E isso, se a gente for essa pessoa diferenciada, ainda que a gente cometa milhões de erros, mas se a gente for melhorando a cada dia, a gente vai ser essa pessoa que a pessoa vai ver e vai falar, poxa, tô interessada nesse assunto, porque foi assim que me atraiu. Vendo amigas falando coisas que eu falava, caramba, isso faz todo sentido e eu busquei isso a vida toda, mas como que eu aplico? E aí você vai, tudo no tempo certo. Então, seja essa pessoa que no tempo das coisas acontecerem, a gente consiga levar mais amor, postar coisas amorosas, simplesmente ignorar coisas que não nos agregam, porque a vida é curta. Amanhã a gente pode não estar aqui. E aí, o que a gente fez? A gente foi lá na página de um artista e criticou ele. Que vida inútil, que vida mal gasta. Você acha que Deus criou a gente para isso? Se a vida acabar amanhã, o que você está levando de bom? O que você fez pelo próximo? Como que você representou Jesus da sua forma aqui? É isso que eu quero hoje deixar, porque à medida que o meu perfil cresce, muitos comentários maldosos acontecem, sabe? E eu entendo que é por pura falta de conhecimento. A pessoa nunca deu chance. Talvez ela nunca tenha tido uma pessoa do lado dela que falasse de Jesus de uma forma que não fosse aquela mensagem das antigas, um Jesus, um Deus punitivo, um Deus que julga, assim como me julgam pela minha aparência hoje, muita gente ainda. Não, leva amor, leva o que for útil, leva o que agrega, o que aproxima ela de Jesus. Cuidado com o que sai da língua, porque você está profetizando contra si mesmo. E se a gente começar a aplicar o que está aqui, leia um pouquinho por dia. O Evangelho de João, ele é tão abençoado, ele me ajuda tanto. Não só ele, mas a Bíblia inteira, ela vai se complementando de uma forma, mas pede revelação, porque à medida que você lê, você vai indo de um canto para o outro e as coisas vão se unindo e fazendo cada vez mais sentido. Isso nos fortalece, isso não nos deixa cair, isso traz a gente para uma realidade que é sobrenatural, porque tem tantos problemas hoje que a gente acha que é impossível de resolver. E às vezes, com a nossa fé, com a nossa oração, Deus está lá trabalhando no sobrenatural, a gente não está nem vendo.
e Ele está trabalhando por nós no tempo dele, porque Ele já conhece a nossa história, Ele sabe tudo, mas é no tempo dele. Então, eu oro que cada dia mais você se aproxime de Deus, que você conheça a Trindade, o papel de cada um. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu tinha muita dificuldade de entender, né, os porquês. E a Páscoa, ela me ensinou muito sobre isso. Eu tenho um vídeo que vai ficar bem longo também, mas esse eu não vou editar, eu vou deixar exatamente do jeito que tá, porque a mensagem é essa. A gente vê milhões de pessoas cultuando um show demoníaco, um show que abre portais, mas nós não vemos um pai dentro de casa, através do exemplo, fazendo uma oração, ou tentando aproximar uma criança de Deus, porque nem o pai tem aquela crença. E deixa a vida me levar. Só que na hora que o bicho pega, a primeira pessoa que ele lembra, ai Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Mas não fez nada para ter relacionamento com Deus, não fez o mínimo do esforço, mas tá lá pedindo para Deus, né? Se o avião estiver caindo, você vai fazer o quê? Você vai pedir para Deus, para o avião não cair. Então, lembra disso, tenta ir interiorizando essa mensagem, porque ela é complexa. Siga pessoas que vão te estimular a essa prática diária. Pessoas como eu, no meu começo, segui, como começou com o Tiago Brunet, depois foi para Tânia Teresa sobre libertação e cura espiritual, porque era o que eu precisava. Aí foi para o Dave Leonardo. Hoje eu tô na fase da Joyce Meyer e alguns outros, porque tudo que me agrega me ajuda a trazer mensagens para vocês e me fortalece. Eu passo por diversos desafios, mas não é por causa dos meus desafios que eu vou ficar na pior, porque todos os recursos estão aqui. E uma coisa, não comenta da tua vida, dos seus problemas para as pessoas. Guarda para si. Ou no máximo fale com uma pessoa que você confie muito, porque para quanto mais pessoas você falar, pior teu problema vai ficar. Seja em doença, seja em desemprego, seja em finanças, seja em relacionamento. Aprenda a ficar quieto, a ficar no secreto com Deus. Essa prática, se você fizer e não der certo, você vem aqui e me cobra, porque ela dá certo. E se você começar a colocar em prática o que eu tenho dito e escrito, colocado no seu caderno, sua conversa com o Espírito Santo, em 2 meses tua vida vai estar totalmente transformada. Você vai ser uma nova pessoa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que vai pensar 10 vezes antes de falar, ou de julgar o próximo, ou de refletir sobre um perdão que achou que deu e não deu, um arrependimento que seja arrependimento honesto, porque você não voltou a fazer aquilo, e muitas outras coisas. Essa é a mensagem mais longa que eu gravei. Eu vou postar essa mensagem no YouTube. E que Deus ajude a gente a ser aquelas pessoas que olhem para nós e se interessem mais por Deus. Não por um livro que eles acham que é ultrapassado, mas pela uma palavra viva, uma palavra de conforto. Porque o mundo tá vazio, as pessoas estão vazias. Hoje é dinheiro, é carro, é status, é ostentação na internet, é mostrar uma vida que não tem, ou até tem, mas quer crescer em cima das pessoas, sendo que há inúmeras pessoas passando necessidade. Então a ostentação eu acho um pecado, porque você tá se vangloriando, sendo que pessoas estão precisando ali do mínimo às vezes. E é essa a mensagem que eu queria deixar. As próximas talvez serão mais curtas, mas essa foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu segui fielmente o que ele me pediu. E eu peço a todos que assistiram, que ficaram até o final, que Deus proteja vocês, que tirem o véu dos seus olhos, que pouco a pouco você vá se interessando por Deus, pela Trindade, o nosso 3 em 1, que nos ajuda, nos fortalece,
nos livra de problemas, que resolve problemas sobrenaturalmente, que nós, com a nossa força, com a nossa mente, nós não teríamos condições. Não apenas por interesse, mas por amor. E a vida ela é transformada de uma maneira, por isso que o crente mesmo, aquele que executa o que está aqui, não o que vai só na igreja e chega na internet e posta um monte de julgamento. Não, quem tenta ser melhor a cada dia, a vida também é melhor, porque a semeadura está sendo boa e a colheita vai ser melhor ainda. Eu creio e eu oro por cada um que assistir esse vídeo para que seja tocado. Em nome de Jesus, obrigada por estarem aqui.